Você já se perguntou qual o verdadeiro papel do Irã, a antiga Pérsia, nas profecias bíblicas sobre o fim dos tempos? Com tantas vozes na internet, cada uma apresentando uma teoria mais alarmante que a outra, muitos cristãos se veem confusos e inseguros. Afinal, o que é realmente revelação profética e o que é apenas especulação? Será que já estamos vendo sinais do que Ezequiel descreveu há mais de 2 milênios? A guerra de Gog e Magog está prestes a acontecer? Se você está buscando respostas sólidas, fundamentadas nas escrituras e na história, este vídeo é para você. Aqui, vamos desvendar com profundidade o que a Bíblia diz sobre a Pérsia, o Irã atual, e como esse país pode estar se posicionando para cumprir um papel crucial nas profecias escatológicas. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente sua forma de enxergar os eventos atuais, se preparar espiritualmente para os dias que virão. E antes de mergulharmos nesse estudo, preciso de dizer algo muito importante. Você quer aprender a Bíblia de forma simples, clara e profunda? Este manual incrível traz 66 chaves para estudar cada livro das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. Uma ferramenta indispensável para quem deseja crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Se você sente esse desejo no coração, presta atenção. O link está aqui na descrição. Clique agora e descubra como estudar a Bíblia como nunca antes. Para compreendermos o papel escatológico do Irã atual, é fundamental revisitarmos as origens, o legado da antiga Pérsia dentro do contexto bíblico. A Pérsia, localizada no território do atual Irã, não era apenas um império poderoso, ela foi um instrumento nas mãos de Deus em momentos decisivos da história de Israel. Um dos episódios mais marcantes é protagonizado por Ciro, o Grande, que, mesmo sendo um governante gentil, foi chamado de meu ungido pelo próprio Deus em Isaías 45:1. Ciro emitiu o decreto que permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém após o cativeiro babilônico, cumprindo assim a profecia pronunciada décadas antes pelo profeta Isaías. Esse ato não apenas libertou o povo judeu, mas também demonstrou como Deus pode usar até mesmo reis de nações ímpias para cumprir seus propósitos soberanos. Durante o período do domínio persa, o povo de Israel teve relativa liberdade religiosa, reconstruiu o templo e restabeleceu a adoração a Yahvé. O livro de Esdras descreve esse período com reverência e gratidão. Já o livro de Ester, também ambientado no Império Persa, revela como Deus preservou seu povo da aniquilação por meio da coragem de uma mulher hebreia, que se tornou rainha naquele império. Essas narrativas mostram uma Pérsia que, embora pagã, esteve intrinsecamente ligada ao desenrolar dos planos divinos. No entanto, essa relação de cooperação se transformaria ao longo dos séculos. Com o passar do tempo, a identidade espiritual da Pérsia passou por uma reconfiguração profunda. A queda do Império Persa, sua sucessão por domínios islâmicos e a posterior formação da República Islâmica do Irã em 1979 marcaram o início de uma nova postura hostil à nação de Israel. Esse novo Irã carrega não apenas rivalidade política, mas um antagonismo teológico e ideológico que remete às antigas guerras espirituais entre o povo de Deus e os impérios deste mundo. Ao reconhecer essa continuidade histórica e espiritual, abrimos o caminho para entender por que Ezequiel menciona a Pérsia em uma profecia sobre os últimos dias. Não se trata apenas de geopolítica, mas de uma linha contínua de oposição espiritual à aliança divina com Israel. Entre os capítulos mais impactantes da escatologia veterotestamentária estão os de Ezequiel 38 e 39. Esses textos proféticos delineiam com precisão uma coalizão de nações que, nos tempos finais, se levantarão contra Israel. O cenário descrito por Ezequiel não é simbólico ou abstrato, ele traz nomes claros, identificações geográficas e intenções bélicas bem definidas. Em Ezequiel capítulo 38, versículo 5, a Pérsia é citada diretamente entre os integrantes da coligação liderada por Gog. O versículo diz: Pérsia, Cush e Put estarão com eles, todos com escudo e capacete. O simples fato de a Pérsia ser nomeada, mesmo séculos após seu auge como império, revela uma continuidade espiritual e estratégica que atravessa gerações. É importante lembrar que Ezequiel profetizou em um momento em que a Pérsia ainda estava em ascensão. O Império Babilônico dominava o cenário geopolítico e a Pérsia ainda não havia se tornado a potência que viria a ser sob Ciro. Isso significa que Deus revelou a Ezequiel não apenas o futuro de Israel, mas também o envolvimento de potências que ainda não haviam alcançado seu auge.
Esse detalhe mostra como a profecia bíblica é atemporal e transcende os ciclos humanos de poder. A inclusão da Pérsia na profecia não é fruto de acaso, mas da revelação soberana de Deus sobre os desdobramentos espirituais e políticos do fim dos tempos. O papel da Pérsia em Ezequiel 38 não se limita à presença em uma aliança militar. Ele carrega o simbolismo de uma oposição organizada contra o plano divino. Essa coalizão de nações, que inclui também Gog, Magog, Meseque, Tubal, Gomer e a casa de Togarma, se reúne com o propósito específico de atacar Israel no momento em que o povo estiver habitando em segurança. Isso aponta para uma fase de aparente paz, talvez após algum tratado ou estabilidade política, em que o inimigo se levanta com a intenção de destruir. E entre os protagonistas dessa ofensiva está o Irã, a Pérsia contemporânea, reafirmando sua posição profética como um dos grandes antagonistas do povo da aliança. A menção da Pérsia em Ezequiel, portanto, não é apenas um dado histórico. Ela é um sinal profético. Indica que, mesmo transformada por séculos de história, religião e política, a essência dessa nação permanece conectada a um plano de oposição ao reino de Deus. E isso nos desafia a olhar para os eventos atuais com discernimento bíblico, evitando tanto o sensacionalismo quanto a indiferença. O que está escrito em Ezequiel 38 não foi colocado ali para nos assustar, mas para nos preparar. E reconhecer o papel da Pérsia é o primeiro passo para entender que a Bíblia continua sendo o manual mais confiável para interpretar o mundo em que vivemos. O que antes era visto como uma ameaça localizada, hoje assume contornos globais. Com o avanço tecnológico e militar, o Irã tornou-se protagonista em guerras por procuração. Quando a Bíblia descreve uma coalizão contra Israel formada por diversas nações, é exatamente esse tipo de alinhamento que vemos hoje sendo desenhado. Não são apenas acordos políticos, mas alianças espirituais, marcadas por uma oposição ideológica ao plano redentor de Deus. A configuração atual do Oriente Médio, com o fortalecimento do Irã, parece ser um eco direto daquilo que Ezequiel, inspirado por Deus, nos antecipou há mais de 2 milênios. Para compreender o verdadeiro papel escatológico do Irã, é essencial olhar além das movimentações geopolíticas, se enxergar a teologia que move as ações do regime iraniano. Não estamos lidando apenas com uma disputa territorial ou ideológica, mas com um embate entre visões escatológicas incompatíveis. De um lado, a esperança bíblica no retorno de Jesus como Rei dos Reis, que derrotará o mal e estabelecerá um reino de paz verdadeira. Do outro, a expectativa de um redentor islâmico que subjugará todas as religiões ao islamismo. Quando olhamos para Ezequiel 38 sob essa ótica, entendemos que a oposição na Pérsia, hoje Irã, não é apenas política, mas profundamente espiritual e, por isso mesmo, extremamente relevante no contexto do fim dos tempos. Enquanto o Irã fortalece sua presença estratégica por meio de alianças militares, apoio a grupos extremistas e influência regional, um fenômeno paralelo ocorre nas arenas diplomáticas internacionais. O crescente afastamento das nações em relação à verdade bíblica e ao papel profético de Israel. O que antes era visto como um retorno milagroso de um povo à sua terra prometida, agora é tratado com hostilidade, relativismo e desdém. Israel, mesmo sob constante ameaça, é frequentemente apresentado como opressor, enquanto agressores como o Irã são tratados com tolerância e até mesmo legitimidade. Essa inversão de valores revela uma cegueira espiritual profunda, profetizada em textos como Joel 3 e Zacarias 12. Zacarias nos diz que Jerusalém se tornará um cálice de tontear para todas as nações ao redor, um ponto de tropeço, uma fonte de confusão. Isso já está acontecendo. Vemos lideranças mundiais pressionando Israel a abrir mão de sua segurança, enquanto ignoram ameaças explícitas de destruição vinda de regimes teocráticos. Vemos organismos internacionais condenando Israel em resoluções sucessivas, ao mesmo tempo em que silenciam diante de abusos cometidos por grupos terroristas. Isso não é mera política, é parte do cumprimento profético. As nações estão sendo levadas a tomar posições, não apenas com base em diplomacia, mas em alinhamentos espirituais. O afastamento das nações do plano de Deus não é um fenômeno novo, mas ele se intensifica nos dias finais. E isso exige da Igreja vigilância redobrada. Precisamos enxergar a realidade com os olhos das Escrituras, discernindo o espírito por trás das decisões políticas
e das narrativas midiáticas. O que está em jogo não é apenas a integridade territorial de Israel, mas a integridade espiritual do mundo. E à medida que a profecia se cumpre, é essencial que estejamos preparados, não para lutar com armas humanas, mas para clamar, interceder, manter acesa a luz da verdade. Diante de tudo o que está acontecendo, a ascensão do Irã, o cerco contra Israel, o avanço do islamismo radical e a indiferença das nações, é necessário perguntar: como a igreja deve reagir? O erro mais comum é o da paralisia espiritual, quando cristãos ficam tão sobrecarregados por informações e notícias que acabam anestesiados diante das profecias. O outro extremo é o do frenesi escatológico, onde cada manchete é interpretada como sinal definitivo do fim. Ambos os comportamentos são perigosos e desequilibrados. A palavra nos chama à vigilância, sim, mas também à sobriedade, ao discernimento e à fidelidade constante, mesmo em meio ao aparente silêncio de Deus. A Igreja de Cristo precisa responder com maturidade espiritual. Isso significa estudar as Escrituras com profundidade, orar com fervor e agir com sabedoria. Precisamos ser como os filhos de Issacar, homens que sabiam discernir os tempos, para saber o que Israel devia fazer. A nossa geração necessita desse tipo de cristão, alguém que não apenas identifica os sinais, mas sabe como reagir a eles com fé e obediência. O tempo é de preparo. A missão da igreja não é prever datas, mas anunciar o Evangelho, fortalecer os irmãos e interceder pelos que estão perdidos. Nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que tentam obscurecer o entendimento da verdade. Além disso, a igreja deve ser um farol de esperança em meio às trevas. Enquanto o mundo caminha em direção ao juízo, o povo de Deus deve brilhar como luz, apontando para a salvação em Cristo. As profecias não foram dadas para gerar pânico, mas para reafirmar a soberania de Deus sobre a história. E à medida que essas profecias se cumprem, a nossa fé é fortalecida e nosso chamado à santidade se torna ainda mais urgente. Este é o tempo de alinhar nossas vidas com o céu, de viver de forma irrepreensível e de manter os olhos firmes naquele que vem. Ao examinarmos com atenção as profecias contidas em Ezequiel 38 e 39, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre a soberania de Deus em toda a escatologia bíblica. Esses capítulos não descrevem apenas uma guerra, mas um ato divino de juízo, preordenado para manifestar a glória do Senhor perante todas as nações. O texto nos mostra que Deus não apenas prevê os eventos, mas os conduz soberanamente para revelar sua justiça, santidade e autoridade sobre os reinos humanos. Ezequiel 38:16 diz: nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Ou seja, até mesmo os planos das nações inimigas são instrumentos nas mãos do Altíssimo. Essa batalha não será vencida por força militar, estratégia humana ou alianças políticas. A vitória será de Deus e será sobrenatural. Terremotos, chuvas torrenciais, saraivada de pedra, fogo e enxofre, são esses os elementos que o Senhor usará para derrotar a coligação de Gog. E o objetivo não é apenas defender Israel, mas se santificar aos olhos de todos os povos. Ezequiel 39:7 declara: farei conhecido meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei que seja profanado, e as nações saberão que eu sou o Senhor. Isso mostra que o propósito final da profecia é a glorificação do nome de Deus e o reconhecimento universal de sua majestade. Esse juízo também serve como um alerta. Ele revela que Deus não está indiferente às ameaças contra o seu povo, nem às blasfêmias daqueles que se levantam contra ele. O silêncio de Deus, por vezes interpretado como fraqueza ou ausência, será quebrado de maneira incontestável. E quando ele agir, será com justiça, precisão e glória. Para a igreja, essa profecia é um lembrete do poder de Deus, mas também um encorajamento. Não importa quão escuro pareça o cenário, a vitória final pertence ao Senhor. O centro de toda essa movimentação profética continua sendo Israel. Mais do que um ponto geográfico ou uma nação moderna, Israel representa o povo da aliança, o relógio profético de Deus na história. Desde o retorno à sua terra em 1948 até os conflitos atuais, o que ocorre com Israel tem implicações espirituais que vão além do noticiário.
As Escrituras deixam claro que Israel será alvo de oposição crescente nos últimos dias, mas também será o palco da intervenção gloriosa do Senhor. O profeta Zacarias escreve que o Senhor defenderá Jerusalém como um guerreiro e que as nações que vierem contra ela serão julgadas com mão forte. Isso não significa que Israel esteja isento de erros, mas sim que o compromisso de Deus com seu povo permanece inabalável. Israel é o cenário escolhido por Deus para demonstrar seu poder, sua justiça e sua fidelidade. A profecia bíblica mostra que, mesmo diante da rebelião, da dispersão e do sofrimento, o Senhor nunca abandonou Israel. E agora, no fim dos tempos, Ele está reunindo seu povo, restaurando sua terra e preparando o cumprimento final de suas promessas. Portanto, entender o papel de Israel na escatologia é indispensável para qualquer cristão que deseja discernir os tempos. Não se trata de idolatria nacionalista, mas de submissão à palavra. Quem honra o plano de Deus para Israel demonstra que compreende a grande narrativa bíblica da redenção, que começa com Abraão e culmina em Cristo, o Messias judeu que voltará a Jerusalém. A profecia não é um mapa de curiosidades, mas um chamado à reverência, à preparação e à adoração diante do plano soberano de Deus revelado na história e selado por meio de sua palavra. Em meio a tantos sinais, conflitos e movimentações globais, a Igreja de Cristo precisa cultivar um tipo de discernimento que não se alimenta do medo nem da euforia, mas a palavra de Deus. A escatologia bíblica não é um apêndice relevante da teologia. Ela é parte central da mensagem do Evangelho. Anunciar o reino de Deus inclui também anunciar que o rei voltará e que esse retorno será precedido por sinais que Deus revelou por misericórdia, não por sensacionalismo. Precisamos, portanto, estudar as profecias com seriedade, equilibrando conhecimento com oração e vigilância com compaixão. O maior perigo da ignorância escatológica é a vulnerabilidade espiritual. Muitos cristãos que não têm base sólida sobre os temas do fim dos tempos acabam sendo levados por todo tipo de vento de doutrina, desde profecias humanas até falsas interpretações. Por outro lado, os que se tornam obcecados por sinais, datas e previsões correm o risco de se desviar da missão principal, pregar o Evangelho e viver uma vida de santidade. O verdadeiro discernimento escatológico se manifesta em uma postura firme, reverente e constante. Ele não nos paralisa, mas nos prepara. Não nos isola do mundo, mas nos envia com urgência à missão. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre os falsos mestres, sobre os enganos dos últimos dias e sobre a necessidade de perseverar até o fim. Em tempos como os nossos, em que tantas vozes clamam por atenção, precisamos nos lembrar da voz do bom pastor, e essa voz está nas Escrituras. O cristão que conhece a escatologia bíblica com equilíbrio é como o atalaia de Ezequiel. Vigia o horizonte, toca a trombeta e exorta o povo. É esse tipo de cristão que precisamos ser. O fim está próximo, mas o nosso chamado é eterno. Todas as tensões, sinais, profecias convergem para uma verdade gloriosa. Jesus Cristo voltará. Ele não voltará como servo sofredor, mas como Rei da Glória, o leão da tribo de Judá, o justo juiz. E é essa promessa que sustenta a igreja em meio ao caos. Apocalipse 19 descreve a volta triunfante de Cristo com poder e majestade, acompanhado dos exércitos celestiais, para subjugar as nações e estabelecer o reino de Deus. Essa realidade futura deve moldar nossa vida presente. Se cremos que Ele virá, devemos viver como quem espera, como noiva que se prepara para o encontro com o noivo. Que cada um de nós esteja pronto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.